Doutor, eu estou com a minha fratura está fixada com placa, ou com parafuso, com haste intramedular, eu já posso pisar ou não. Então, pessoal, isso aí não depende apenas do tipo de síntese. Essas placas, pinos e parafusos são chamadas de síntese. Não depende apenas exclusivamente desse material. Vai depender também da gravidade da sua lesão, da gravidade aí da sua fratura, tá bom? Mas vamos lá, de um modo geral, as sínteses tipo placa e parafuso, elas funcionam como um tipo de consolidação óssea por primeira intenção. O que é isso? É o seguinte, é quando não há uma necessidade da formação do calo ósseo em si, tá? E existe a de segunda intenção, tá? Ou secundária, como queiram chamar, que é onde precisa de uma formação de um calo ósseo. Então, geralmente essas placas e parafusos que são colocadas aí nas nossas fraturas, elas são chamadas de placas ou sínteses de compressão, na verdade. Síntese de compressão. Elas vão fazer com que não haja a formação do calo ósseo, mas devido ela juntar as partes dos ossos que estão fraturados, por exemplo, digamos que aqui é o osso e aqui o meio é a fratura, tá? Quando você coloca essa placa, vai juntar assim, ó, a linha de fratura. E com isso há uma compressão nessa região, compreende? Há uma compressão nessa região. E aqui, como não vai existir a formação do calo ósseo, vai fazer com que haja a promoção do desenvolvimento dos canais de Havertz. O que são esses canais? São os que vão fazer com que haja uma irrigação sanguínea para que haja a proliferação das células que promovem a cicatrização ou consolidação óssea. Ou seja, vai fazer o seu osso colar aí praticamente direto, digamos assim, tá? E existe a secundária. O que é essa tal de secundária? Secundária, pessoal, é quando há necessidade da formação de um calo ósseo. Ou seja, quando o paciente ele coloca ali uma haste intramedular, tá? Ou um fixador externo. É tanto que teve uma pergunta, foi lá no nosso, tô usando até o celular, então, foi no nosso canal no YouTube, foi o seguinte. Eu estou utilizando uma gaiola. Essa gaiola, ele é o fixador externo. Tá? É o fixador externo, é um tipo de fixador externo, que também tem o nome de Ilizarov. Fixador externo de Ilizarov, ok? Mas vamos lá. A haste intramedular ou fixador externo de Ilizarov, eles promovem uma consolidação óssea ali de forma secundária, aonde há, como eu falei, a exigência da presença de um calo ósseo, ok? Então, existem essas diferenças. A outra questão é que a placa, quando você está utilizando a placa ali, ou um parafuso, geralmente você não tem uma descarga de peso precoce. Justamente porque, se o paciente ele realizar uma descarga parcial ou de repente pisar completamente, o que pode levar? Pode levar com que essa fratura, com que essa placa, ela quebre, ela frature, que a gente chama de fraturar. Tá? Essa placa pode quebrar. Por isso não é indicado que você, eu tenho uma ideia, eu vou começar a pisar aqui. Sem que o médico tenha orientado essa questão, ou até mesmo o seu fisioterapeuta. Às vezes o paciente não tem um contato ali tão fácil com o médico, aí ele precisa ali de procurar um fisioterapeuta para que ele passe por essas orientações. Então, não pise caso você esteja aí com a placa bem recente, porque você pode quebrar a placa. Tá? Que é fraturar, tá? O contrário acontece com os pacientes que geralmente eles utilizam uma haste intramedular ou até mesmo um fixador. Por quê? Alguns pacientes que estão com haste intramedular geralmente já iniciam a fisioterapia no dia seguinte da cirurgia. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.